O derramamento de óleo, né, ele se inscreve, talvez, em mais uma das largas, né, tragédias que se constituem, né, como tecido histórico do Brasil. O Brasil, que é esse país construído a partir dessa lógica ecocida, genocida, etnocida, racista, e que, sobretudo, as maiores vítimas desse modelo, né, são aqueles e aquelas que estão nas comunidades costeiras, os povos do mar, né, como dizia o Jags, os povos do mar, sobretudo estes. Portanto, esta tragédia ela é fruto, e isso para mim é o fundamental para a gente buscar nesse momento, que ela é fruto do desmonte da política ambiental, da capacidade de regulação, do desmonte da legislação ambiental e de fiscalização. Ou seja, ela não é propriamente um acidente, é trágico, mas se inscreve numa lógica sistêmica de destruição ambiental em que as suas primeiras e principais vítimas são as comunidades. Então, eu queria, em primeiro lugar, dizer isso. O nosso grande horizonte tem que continuar sendo a defesa de uma política ambiental que ela consiga, a um só tempo, regular mais, fiscalizar mais, monitorar mais e permitir maior participação da sociedade. Coisa que está muito longe da agenda ambiental do antiministro Salles. O antiministro, ele é um ministro que é contra o meio ambiente, palavras, inclusive, de uma autoridade policial sobre a atuação do ministro. A segunda questão, ela só nos dá cada vez mais convicção da necessidade da transição energética. O Brasil não pode ser um país que, com o seu potencial de energias renováveis, continue apostando na dependência de produção, exploração e distribuição de hidrocarbonetos. Aqui no Ceará eu me debato há muitos anos contra uma siderúrgica a carvão mineral que foi trazida por intermédio do governo do estado. Isso é um desatino total e completo. Junte-se a isso as termoelétricas movidas a gás natural e a diesel. Portanto, né, os desastres com petroquímicos, eles são fruto, dentre outras coisas, da nossa dependência dos hidrocarbonetos. Terceira questão. Logo na sequência do desastre, vieram as respostas absolutamente insuficientes de reparação remuneratória aos pescadores, repito, insuficiente, injusta, que não dava conta do tamanho do desastre. Nós, até hoje, os professores estão aqui presentes, eu quero provocá-los, nós não sabemos o tamanho da destruição da biodiversidade. Nem o ICMBio sabe, nem ninguém sabe ainda o tamanho da destruição da nossa biodiversidade. Portanto, né, a reparação, né, material, a reparação naquele momento às atividades de pesca, às atividades turísticas, foi pequena, foi insuficiente e é muito insuficiente para aquilo que nós queríamos, obviamente, que seria a responsabilização, a mensuração, a reparação para a reconstituição daqueles biomas que foram atingidos. Ou seja, houve o somatório de ineficiência, incompetência, né, falta de sensibilidade, falta de empatia e uma profunda irresponsabilidade por parte do governo federal. Sobressaiu uma lógica militarizada de resposta ao desastre. Primeiro, querendo inscrever a resposta ao desastre na ideia de que era o petróleo da Venezuela ou coisa que o vale, ou seja, dentro de uma certa lógica conspiratória e militarizada, portanto, afastando inclusive a responsabilização ambiental, querendo colocar basicamente a coordenação, né, da responsabilização sob a força da Marinha, quando na verdade nós entendemos que, sobretudo, ali é que deveria ser mais forte, mais sólida o braço da política ambiental. E quarto e último, para não ultrapassar os 5 minutos, deputado Marcelino, bom, o Congresso Nacional Brasileiro, né, ele, lamentavelmente, ele não esteve, mais uma vez, à altura, raríssimas são as exceções, aqui eu quero destacar, obviamente, o empenho da Frente Parlamentar Ambientalista, né, a partir, inclusive, do seu presidente, deputado Rodrigo, deputado Newton, os demais. Quero dizer o seguinte, que a Câmara Federal Brasileira ela não esteve à altura do tamanho das respostas que nós queríamos. Por isso, a necessidade de ou reabrir a CPI ou desenvolver um relatório paralelo. Eu quero aqui do Ceará, eu quero me despedir dizendo que nós estamos de braços dados, nós estamos aqui absolutamente mobilizados,
né, vinculados com as nossas, né, com o nosso denodo, a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, mas, sobretudo, a nossa indignação para que nós possamos, de fato, lutar contra o racismo ambiental, pela justiça ambiental e pela transição energética, pelo respeito aos territórios costeiros, por uma legislação que, inclusive, respeite, legalize os territórios costeiros. Portanto, aos demais, né, parlamentares aqui, vereadores, deputados e deputadas das frentes ambientalistas, militantes da sociedade civil, acadêmicos, pesquisadores, mas, sobretudo, os povos do mar, as comunidades costeiras, recebam da gente a nossa solidariedade desde o Ceará, deputado Marcelino, e lhe devolvo a palavra dizendo que conte conosco aqui, porque eu acho super importante. Não é possível que a carcinicultura, que a especulação imobiliária, que o turismo de massa, que os grandes empreendimentos, eles continuem a ter mais poder político do que aqueles e aquelas que secularmente estão, né, povoando a nossa costa. Por isso, mais uma vez, né, o que está colocado nessa balança é a injustiça ambiental, é o racismo ambiental, que tem pesado, lamentavelmente, historicamente, para o lado daqueles que têm maior poder econômico e que se apropriam mais pela expropriação e destruição da natureza. Cabe a nós, sobretudo, fazer essa balança pesar para o outro lado. Obrigado. Obrigado a você, deputado. Parabéns aqui da Bahia, da Assembleia Legislativa, pela sua atuação e compromisso com a vida e o meio ambiente.